Opa, então seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo que eu estou subindo aqui para você no canal Ederson Dé da SST, para a gente poder falar sobre a nossa área de atuação, para a gente poder falar sobre saúde e segurança do trabalho. Sou o Ederson Deda, sou técnico de segurança do trabalho e também sou instrutor de cursos na área. Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto extremamente importante para nós profissionais de saúde e segurança do trabalho. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem muita coisa boa vindo neste ano de 2020. Neste vídeo aqui, de uma forma rápida, tá? Eu quero conversar com você sobre ordem de prioridade nas medidas de prevenção. Ederson, de onde você tirou isso, né? Que papo é esse de ordem de prioridade? Eu tirei exatamente da nova norma regulamentadora de número 1, NR1, que foi lançada pela portaria 6.730 no dia 9/3/2020, NR1, que foi lançada no Diário Oficial da União no dia 12/3/2020, ou seja, recente, e lá no item 1.4 fala sobre os direitos e deveres, tanto do empregado quanto do empregador. E eu quero mais uma vez aqui frisar, eu já falei isso em outros vídeos, que quando a norma ela fala sobre empregador, toda vez que a norma falar direitos do empregador, é importante que você, profissional de saúde e segurança do trabalho, se coloque ali. A norma poderia falar direitos do SESMIT. Por quê? Não significa que o empregador ele não tem responsabilidade sobre os trabalhadores, é óbvio que tem, mas ele contratou você, que é profissional do SESMIT, para poder fazer as atividades de saúde e segurança do trabalho, para poder responder civil e criminalmente sobre essa parte da legislação de saúde e segurança do trabalho, para poder trazer na empresa uma cultura de segurança do trabalho melhor. Então, toda vez que a norma falar direitos do empregador, entenda como direitos do profissional do SESMIT. NR1, no seu item 1.4, fala sobre direitos e deveres. Empregador e empregado, nós vamos focar hoje no empregador. 1.4.1 da nova NR1 fala assim que o empregador ele deve cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais de saúde e segurança do trabalho. Esse item 1.4.1, depois você leia, é importante que você leia, tá? Eu vou deixar a nova NR1 aqui na descrição deste vídeo para você fazer a leitura. Este item 1.4.1, ele fala lá, ele traz pra gente da letra A até a letra G, falando de como que o empregador deve cumprir e fazer cumprir as disposições legais de saúde e segurança do trabalho. Da letra A até a letra G. E na letra G fala sobre o nosso assunto de hoje, que nada mais é do que ordens de prioridade, quando a gente fala de medidas de proteção e medidas de prevenção para o empregador com relação aos trabalhadores. Letra G, tudo bem? Então, recapitulando, NR1, 1.4 fala sobre direitos e deveres do empregador e do empregado. Nós vamos focar no empregador, e nós vamos dar uma olhada lá no item 1.4.1, que tem da letra A até a letra G. Nós vamos focar então na letra G. Espero que você não tenha se perdido. A letra G então traz pra gente 4 subitens de ordens de prioridade nas medidas de prevenção, nas medidas de proteção. Quais são então esses itens? Primeiro item, importantíssimo, quando a gente fala de proteção, de prevenção, o primeiro item que deve ser levado em consideração é a eliminação da exposição deste trabalhador ao risco. Como que eu faço isso? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas é importante frisar isso aqui, porque este item ele traz para a gente um passo a passo de como a gente pode conduzir as nossas atividades. Suponhamos que um trabalhador ele chega para você e fala assim: Ederson, eu preciso fazer a atividade de solda, eu preciso fazer uma atividade de solda. Quando ele fala isso, na minha cabeça e na sua cabeça já deve vir solda, ele vai estar exposto então a radiações, tudo bem? Como que eu faço para que ele não esteja exposto a essas radiações? Poxa, você consegue de repente fazer esse trabalho na oficina? Porque na oficina eu já tenho ali uma cabine que protege aquele trabalhador das radiações.
eu elimino a exposição deste trabalhador ao risco. Este é o primeiro item lá na letra G do item 1.4.1. O trabalhador olha para mim e fala, não, Ederson, eu tenho que fazer a atividade lá, eu tenho que fazer a atividade naquele local, não tem como eu fazer isso. Tudo bem. Neste caso, vamos colocar então que este trabalhador precisa fazer essa atividade de solda e tem que ser no local, não dá para ele fazer na oficina, ou seja, não conseguir eliminar ali o risco que aquele trabalhador está exposto, e o exemplo nosso é a radiação. O segundo item que a letra G traz para a gente é exatamente a proteção coletiva. Como que eu posso fazer para proteger coletivamente aquele trabalhador naquela atividade de solda? Se eu não conseguir proteger aquele trabalhador naquela atividade de solda, como que eu consigo fazer, e aí é o terceiro item que traz para a gente, de uma forma administrativa, para que aquele trabalhador ele fique menos possível exposto àquela radiação? Tudo bem? Então a gente viu primeiro, eu elimino o risco. O segundo, lá na letra G, é exatamente a medida de proteção coletiva. O terceiro é exatamente a medida administrativa. Como que eu faço isso? Um exemplo é, tenho 2 soldadores, poxa, ele vai ficar soldando ali 8 horas. Por que não pedir para um soldador fazer a atividade 4 horas e depois eu troco o soldador? E aí, nessas medidas administrativas, eu evito que o soldador fique exposto ali à radiação por 8 horas. Né? Eu estou exagerando, lógico, a pessoa não ia ficar soldando por 8 horas, mas é para você entender. Se eu não conseguir fazer essas 3 ordens de prioridade, neste caso, então, eu tenho que, segundo a letra G, lembra? NR1, 1.4, 1.4.1, letra G. A linha de número 4, ou a opção de número 4, aí sim eu dou então para o trabalhador o equipamento de proteção individual, que na ordem de prioridade é sempre o último. Tudo bem? Primeira ordem de prioridade, eu vou eliminar o risco. Segunda ordem de prioridade, eu vou dar medidas de proteção coletiva, o EPC. Terceira ordem de prioridade, medidas administrativas. E quarta ordem de prioridade, e por último, sempre por último, eu vou dar o equipamento de proteção individual para este trabalhador. Já falei aqui sobre a questão do equipamento de proteção individual, vou deixar o vídeo em algum lugar aqui dessa tela, tá? Para você poder cumprir o procedimento correto quando você faz uma entrega do EPI, mas a entrega do EPI é sempre por último. A entrega do EPI é sempre por último. Eu espero que esse vídeo tenha sido claro para você. Eu trago aqui de acordo com a legislação, mas é importante que você compreenda essa ordem de prioridade quando a gente fala de medidas de proteção do trabalhador em todas as atividades. Eu dei um exemplo de solda, mas poderia ser trabalho em altura, poderia ser trabalho com eletricidade, espaços confinados, máquinas e equipamentos, todas as atividades que este trabalhador está exposto, e aí você pode trazer de acordo com a realidade da sua empresa. Tudo bem? Eu espero muito que tenha ficado claro para você. Eu sei que muitas vezes eu sou prolixo, eu fico repetindo as coisas, mas eu acho que para uma questão didática isso é muito importante. Tudo bem? Vídeo excelente, espero que você tenha gostado. Abraços e Deus abençoe.